Um bom momento a vocês que estão ouvindo o nosso podcast, A Roda do Ano, um podcast especial para o Arvoredo, onde eu, Yolanda Del Pulpo, e a minha parceira e amiga Galita Mesquita recebemos a cada episódio uma convidada especial para celebrarmos os ciclos da vida. Na celebração de hoje, Ostara, recebemos Érica Araújo para falarmos sobre a sexualidade feminina. Entendemos que a sexualidade feminina ainda representa um tabu muito grande em nossa sociedade e que já é momento de florescer, é tempo de Ostara. Érica, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou te pedir que você faça uma breve apresentação para as pessoas te conhecerem melhor. Eu sou Érica Araújo, professora de pompoarismo tântrico, que além de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, trazendo saúde íntima para a mulher, eu ajudo ao desenvolvimento da sexualidade, da consciência corporal, através desse curso. Além disso, eu sou bióloga pela UFMG e também pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou sex coach e também CEO do projeto Mulher Se Joga, que é através de consultorias, de cursos, e imersão, eu ajudo mulheres a elevar a sua autoestima através do autoconhecimento, de forma a se sentirem mais seguras e autoconfiantes para a conquista de relacionamentos saudáveis e de uma vida sexual satisfatória. Érica, que bom te receber aqui, amiga. Um prazer mesmo, bem-vinda. Com certeza vai enriquecer muito o nosso podcast. Nós recebemos algumas perguntas, do nosso público no Instagram e nós trouxemos aqui para você. Então vamos começar. A primeira pergunta. Érica, durante muito tempo, o corpo feminino foi visto como extensão do corpo masculino, tanto na Bíblia, com a figura da Eva, quanto na mitologia, com a figura de Afrodite. O corpo da mulher e sua sexualidade, respectivamente, teriam sido criadas a partir de pedaço do corpo de um homem. A primeira veio da costela de um, no caso Adão, e a segunda do pênis castrado de um deus. Ou a própria ideia aristotélica de que o corpo da mulher seria um corpo diferente. No caso, tendo o corpo do homem como referência, o corpo da mulher, um corpo diferente. Como você acredita que esse tipo de pensamento possa influenciar o desenvolvimento ao longo dos tempos do conhecimento da vivência da sexualidade feminina? Bom, eu acredito que o problema desta apresentação da origem da mulher derivada de uma parte do corpo masculino, ela traz um pouco de brecha, para uma interpretação como a que nós temos atualmente, que infelizmente foi a pior possível e é aqui até os dias de hoje é a mais difundida, colocando a mulher como inferior, subjugada ao homem, dependente. Então, essa leitura, ela traz um peso muito grande, sobre a mulher, de uma forma geral, e sobre a sexualidade dela também, porque muitas vezes a sexualidade feminina, ligada mesmo ao poder, da reprodução, ela está ligada ao homem como a mulher é o objeto através do qual o homem consegue reproduzir. Então, fica uma visão muito pejorativa, muito pesada e muito funcional da mulher, como se tirasse dela a humanidade. E eu não iria criticar de forma alguma essa origem, como parte do corpo, se a forma que isso fosse contado fosse diferente. Por exemplo, a partir da costela de Adão. Vamos pensar de que forma que a gente pode passar a mesma informação, porém de uma maneira positiva, de uma maneira que venha a agregar. A mulher veio da costela de Adão justamente na intenção de que ele tivesse uma parceira do sexo feminino, com a qual, através da união dos dois, de uma união sadia, positiva, amorosa,
os dois conseguissem trazer a vida à Terra. Então, para mim, não teria problema, não tem problema algum falar isso dentro da Bíblia, né? Essa origem da costela. Mas olha como que a apresentação, né, da mulher no mundo, né, a explicação da sua origem ganha um significado muito diferente, uma importância muito diferente. E como que a gente fala da sexualidade, né, da mulher, do homem, da união dos dois, como que a gente trata disso de uma maneira muito mais leve, positiva, agradável e humana. Então, acho que muito do conceito, né, tão pesado e tão pejorativo sobre a sexualidade feminina vem justamente dessa questão da deturpação que fizeram desses conceitos, né? Então a gente precisa aprender a ressignificar algumas coisas. E acho que dessa forma a gente consegue falar e apresentar o mesmo fato sem trazer nenhum tom pejorativo para ninguém. Érica, o desenvolvimento tardio da ginecologia, né, principalmente como é hoje, com estudos voltados para anatomia e fisiologia da mulher, já visto clitóris, né, ter essa anatomia desvendada em 2009 apenas, ele, a seu ver, reflete na forma como as mulheres e homens lidam com a sexualidade feminina. E, nesse sentido, você acredita que sexualidade feminina é questão de saúde pública? Com toda certeza. Esse desenvolvimento tardio não é mais que o reflexo direto do papel inferiorizado e subserviente da mulher dentro da sociedade patriarcal. O que não existe não se fala, né? E nem vai ser alvo de estudo. Então, o homem conseguiu chegar à lua antes de encontrar o clitóris. Por aí a gente já tem uma ideia do que era prioridade, né? A mulher nunca teve autonomia nem espaço na sociedade. Nunca foi vista como um indivíduo. E como tal, ela não tem qualquer particularidade, né? Então, nesse contexto, não se faz mesmo útil nem necessário saber a anatomia ou fisiologia da mulher, uma vez que sequer reconhecemos que ela tem a sexualidade. Não é nem lhe permitido ter, né? Em alguns casos é até pecado. Então, isso tudo torna, sim, um caso de saúde pública, porque tanto descaso, tanto desprezo pela sexualidade feminina trouxe como consequências os tabus, os dogmas, né, as inúmeras dificuldades em lidar com as questões femininas de um modo geral, até a menstruação, né, gente? Nossa, ainda é um tabu enorme, é coisa que às vezes nem se fala. Então, isso é muito grave. Se a gente pensa aí na discussão que teve há pouco tempo, né, sobre a menstruação, o quanto que ela pode implicar mesmo na vida de várias meninas e mulheres de baixa renda, que realmente tem uma dificuldade de lidar com uma coisa que é simplesmente natural e que não devia ser esse tabu todo, menstruação. Então a gente vai vendo a proporção que as coisas tomaram, né? Tudo que é do universo feminino, da sexualidade da mulher, tem uma proporção imensa de um tabu enorme, né? Então a gente vê essa dificuldade no campo físico, né, de tudo que se diz respeito ao corpo da mulher, na medicina, né, que tem esse atraso em relação a várias questões que já poderiam estar solucionadas ou bem melhor encaminhadas, né, bem melhor tratadas hoje em dia. Na questão do social, do psicológico, do emocional e principalmente do cultural, porque não tem como a gente tirar esses campos ao se falar de saúde pública, né? Porque tudo isso influencia. Então, esse atraso, ele acaba reverberando em todos os aspectos da vida das mulheres, que não aprenderam naturalmente sobre a sua sexualidade, que não sabem onde procurar, que não tem muitas fontes e que poucas são as fontes também seguras, né? Onde ela possa procurar, não tem rede de apoio. E além disso, elas precisam aprender a conviver com os homens, que sabem menos ainda,
sobre a sexualidade feminina, mas que precisam aqui conviver, né, em sociedade, em relacionamentos, né, e se entenderem, né, de forma amorosa até, nessa questão de reconstruir o papel da mulher, né, esse novo conceito da mulher que está procurando descobrir a própria identidade. Então, os homens entram também nesse aspecto de estarem tão perdidos ou até muito mais do que as mulheres. Então, os efeitos disso direto, assim, na saúde pública, a gente percebe quando a gente fala de prevenção e responsabilidade sobre a gravidez, sobre responsabilidade afetiva, sobre ISTs, aborto, consentimento, né, e tantos outros problemas que a gente tem. Então, tudo isso eu acredito que seria muito mais simples, muito mais fácil, muito mais palpável, e a gente estaria aí num nível muito mais avançado mesmo de conhecimento e desenvolvimento, se a mulher fosse olhada de verdade, em essência, a sua sexualidade tratada com o devido carinho, com o devido respeito, com a devida atenção que merece. Ô, Érica, vamos falar um pouco sobre os padrões de beleza, de comportamento, de sexualidade que existem na nossa sociedade. Diante disso, desses padrões, surgem procedimentos de estéticas, de tratamentos, soluções milagrosas e nos impõe essa procura, essa busca constante. Fala um pouco sobre a medicalização da sexualidade. Acho extremamente nocivo, perigoso e arriscado. Por quê? Quando a gente fala de qualquer padrão para pessoas, a gente já está falando do impossível. Porque o ser humano é ser único, exclusivo, embora sejamos todos da mesma espécie. Mas mesmo assim, cada indivíduo tem as suas características que o tornam único. E isso é o mais bonito, né, da nossa espécie. Isso é o mais interessante, como somos milhões e ainda assim somos únicos, né? E a partir do momento que a gente tenta implantar um padrão, a gente começa a segregar as pessoas, a gente começa a implantar o conceito de melhor ou pior, né? De superior e inferior, de ideal e não aceitável. E tudo isso tem um impacto psicossocial e até físico muito grande. Porque muitas pessoas, no desespero, na ansiedade de pertencer, né, de serem aceitas, de serem amadas, de serem bem recebidas em sociedade, né, em seus relacionamentos, elas se submetem a situações e procedimentos e tudo mais que são indignos, né, além de extremamente perigosos para a sua saúde e às vezes até para a vida dessa pessoa. Então isso fere completamente a questão da existência dela enquanto ser humano, enquanto é seu direito básico de ser quem é em essência. E isso também me preocupa muito porque vai em confronto com tudo que a gente tem trabalhado agora, recentemente, né, principalmente com as mulheres, dessa questão da valorização da mulher em essência, né, em se permitir ser quem é e se valorizar dessa maneira. Então entra um choque, né, para essa mulher que está se permitindo se identificar como uma mulher e todas as características que englobam esse ser, e de repente ela também é bombardeada por uma demanda de uma padronização e dizer que o que pode, o que não pode, o que ela deve, o que ela não deve. Então isso realmente não tem como ser positivo. E é uma coisa que é já recorrente de muitos anos, né? É uma coisa que a gente poderia e deveria cada vez mais
derrubar, porque já é uma coisa que a gente sabe que não deu certo. Durante todos esses anos, o que a mulher mais fez durante sua vida foi seguir padrão. E isso não melhorou a nossa posição, não nos tornou uma pessoa melhor, seres humanos melhores ou principalmente mais respeitáveis na sociedade. A vida inteira das mulheres, durante séculos, foi seguir o padrão que lhe era permitido. Foi viver o estereótipo que foi criado para a mulher. E nem por isso elas conseguiram ser aceitas, amadas, respeitadas e, né, vistas da maneira que deveriam ser. Então, o que mudou para mim em relação a isso agora é a maneira como isso está sendo colocado. Mas o problema é o mesmo. Então, sempre que a gente fala em padrão, né, em ideal, aí realmente a gente precisa ter essa consciência de refletir sobre isso aqui realmente vale a pena? Isso aqui vai mudar a minha vida? De que forma? Qual o benefício isso vai trazer para mim realmente? E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por mim ou estou fazendo isso porque a sociedade está me impondo um padrão e quer que eu siga, né? O consumo de alguma coisa, um comportamento, uma postura, enfim. Tendo isso tudo em vista que a gente está falando, né, nós mulheres acabamos nos desconectando do nosso corpo, da natureza, da nossa sexualidade, do nosso prazer. A que você atribui isso, Érica? A falta de conexão da mulher com o feminino, com o que seja ser mulher em essência. A partir do momento em que os homens, eu falo do patriarcado, a partir do momento que eles decidiram desmerecer todas as características que constituem, que personificam, que traduzem o que seja ser mulher em essência, em verdade, né, a nossa identidade original, a gente se perdeu. E nós somos privadas de manifestar toda a nossa essência e passamos a ser o que esperavam da gente, o que nos permitiram ser. E à medida que essa identidade foi sendo destruída, foi sendo considerada insignificante, inferior, suja, às vezes até bruxaria, né? Porque se a gente fala aí do poder intuitivo, místico, da sensibilidade, da capacidade emotiva da mulher, a gente já teve a época até que foi considerado bruxaria, né? Então, a partir do momento que a gente foi afastada de tudo isso, que traduz, né, o ser mulher, a gente se desconectou. Então, a gente se perdeu aí no caminho. Amiga, e você acredita que a indústria pornográfica influencia no desenvolvimento de uma sexualidade distorcida ou performática, padronizada? E por quê? Acredito muito. O poder de influência da indústria pornográfica é tão negativo e traz tantos problemas que as pessoas sequer têm noção. As pessoas consomem sem realmente refletir ou ter consciência do mal que estão fazendo. É uma coisa que eu tento frisar sempre com as pessoas que seguem, que acompanham meu trabalho, que realmente se conscientizem sobre esse consumo, porque a pornografia tradicional ela foi criada para os homens, pelos homens. Ou seja, o papel da mulher dentro dessa pornografia é extremamente nocivo. A mulher é subjugada, humilhada, ela é condicionada a um mero acessório da sexualidade masculina. Então, nesse contexto, considerando a infeliz educação sexual que nós temos dos jovens, né, principalmente os meninos, que são os maiores consumidores aí, né, de pornografia, eles iniciam as suas noções de educação sexual consumindo esse tipo de conteúdo. Ou seja, a formação que eles têm, né, o conceito que eles têm sobre o ato sexual, sobre o que seja, como se trata uma mulher na cama, né, o que seja possível ou não de ser feito, e principalmente as referências, né, que ele tem de
desempenho, de virilidade, de sexualidade, de respeito, são completamente distorcidas. E aí, de novo, a gente entra naquela questão de padrões idealizados, né? Então, um menino que está iniciando a sua sexualidade numa fase ali da juventude, muitas questões hormonais, tá? A fase de transição muito delicada, que ele está passando da infância para a adolescência, né? Para a maturidade. Então, o início do contato dele com uma sexualidade mais ativa, ele receber esse tipo de referência, ele ter como referências de padrão até mesmo do tamanho do pênis, do desempenho sexual, do quanto tempo ele precisa durar numa relação, o que ele precisa fazer, com qual agressividade, com qual intensidade ele vai tratar a parceira. Então, tudo isso tem um impacto muito gigante na formação desse jovem e no adulto que consome também essa pornografia com regularidade. A gente vê muito caso, eu atendo muito caso aqui de homens que não conseguem mais, que criam realmente um bloqueio para se relacionarem com mulheres reais, uma vez que ele está tão adaptado, né, ao perfil da mulher virtual, né, aquele padrão. O consumo excessivo cria no cérebro dele a imagem de que uma relação só pode ser satisfeita daquela forma. E aí a gente vai para aquele choque entre o real e o mundo dos filmes, né? Então, quando ele vai para a vida real, ele não encontra uma parceira que vá atender as suas fantasias ou aquilo que ele viu tantas e tantas vezes na indústria pornográfica. E ele se sente insatisfeito, ele se sente, ele sente um vazio, ele sente que não está conseguindo encontrar a pessoa, ele volta a consumir mais pornografia, ou ele acaba destruindo as mulheres que passam pela vida dele também, porque ele vai acabar cobrando delas, né, o mesmo papel que ele viu de mulher naquela pornografia. Então ele também vai deixando um rastro de destruição nessa mulher que às vezes ela nem consumiu, mas ela foi vítima de alguém que foi educado por aquela pornografia. Então realmente é uma coisa que a gente precisa rever aí com muito carinho e com muita velocidade, porque infelizmente é uma indústria que não para de crescer, mas agora, e com o advento do feminismo, né, com o advento da mulher tá olhando mais para a sua sexualidade e se posicionando, né, perante os homens, perante a sociedade, em relação ao que ela realmente deseja, ao que ela realmente manifesta enquanto sexualidade, a gente está ganhando aí mulheres que fazem produções pornográficas de mulheres para mulheres, ou seja, uma ótica completamente diferente, muito mais humanizada, uma ótica realmente mais sensível, mais delicada e mais real, tá? Então, eu recomendo, né, que a gente seja bem crítico no consumo desse tipo de conteúdo, né? E que a gente realmente pare para pensar por que que algo tão, digamos assim, tão comum possa ser tão nocivo, né? E aí quando a gente para pensar isso com mais profundidade, a gente vai ver que faz muito sentido rever essa questão do consumo da pornografia e realmente readequar esses conceitos. Ainda dentro desses estereótipos de sexualidade e relacionamento, quais os desafios para as mulheres lésbicas ou trans ou pessoas não binárias? Quais os desafios que essas pessoas vivenciam na experiência da sua sexualidade? Eu acho que o grande desafio dessas pessoas é lidar com uma sociedade que vem de um patriarcado e de uma influência religiosa muito grande. Vou explicar melhor. As pessoas foram educadas dentro
da religião e dentro do pensamento machista, que o ideal, o padrão, o correto, o permitido por Deus e pelos homens seja o padrão binário. E dessa forma, as pessoas não consideram válida a identificação individual. As pessoas não consideram o processo de cada pessoa como particular, como realmente único, né? E pertencente só àquela pessoa. Então, a forma como eu me identifico, como eu encontro a minha sexualidade, eu não posso estender isso para o resto da humanidade. E eu não posso justificar essa minha vontade de obrigar as pessoas a atenderem, né, ao que eu considero como correto, considerando todas as influências que eu tive na minha vida, seja na minha educação dentro de casa, seja nas referências que eu tive dentro da minha família, seja na religião na qual eu fui educada, seja no meu meio de convívio. Então, tudo isso me tornou a pessoa que eu sou e tornou a minha expressão de sexualidade da forma que ela é. Agora, eu não posso esperar e querer que todo o resto da humanidade pense igual a mim, sinta igual a mim, porque eles não viveram essa experiência. E outra, mesmo que vivessem, aí a gente vai pegar um exemplo, irmãos, né? Irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma casa, com as mesmas referências que eu falei. Não necessariamente eles vão enxergar tudo igual, eles não vão agir igual. Por quê? Porque cada um é único. Então, cada um vai receber, vai perceber, vai sentir e vai refletir essas referências de forma única. E não está errado. Tá tudo bem. Então, hoje o que eu vejo, o desafio dessas pessoas, o maior desafio é lidar com esse público, é lidar com essas pessoas que ainda não conseguiram expandir a sua consciência de forma a respeitar a individualidade e o processo de cada pessoa. E diante de toda essa nossa conversa, né? Você acredita que liberdade sexual feminina existe de fato, Érica? Infelizmente, com muita dor no coração, eu reconheço que não. A gente ainda está muito longe de dizer que nós temos uma liberdade sexual para as mulheres. Mas eu fico muito feliz que a gente está caminhando a passos largos e que reforço sempre também com todo mundo que me acompanha que a gente deve sim comemorar cada mínima vitória, porque do contexto que nós saímos, de tudo que nós vivemos, de tudo que nós resistimos, né? Que nem eu falei, a nossa identidade chegou a ser, nos foi roubada, né? Nos foi proibida a expressão da nossa identidade enquanto mulheres. E a gente está conseguindo fazer o resgate. E a gente está conseguindo olhar para nós mesmas e lutar pelo nosso espaço e conquistar esse espaço e dizer como nós queremos ser tratadas e dizer como é que nosso corpo funciona e que nos respeitem por isso, nos respeitem pela nossa expressão, né, de ser quem somos, em essência. Então, eu fico muito, muito feliz em participar desse processo, em poder ver esse processo, em acompanhar e ver os resultados. Mas a gente ainda tem muito a conquistar. Então, infelizmente não, a gente ainda não pode falar em uma liberdade sexual feminina. Certo. E quais os caminhos pessoais de cada mulher e também caminhos sociais, né? Nós devemos percorrer por uma sexualidade mais livre? O que eu mais trabalho... eu amei essa pergunta porque é o que eu mais trabalho com as minhas pupilas, né? Que eu chamo elas de pupilas, dentro do meu trabalho.
que é a questão do autoconhecimento. Eu acho que através, né, do primeiro me conhecer, de eu me apresentar novamente para mim mesma, sem nenhum tipo de cortina de fumaça, sem nenhum medo, ou enfrentando os meus medos, né, acolhendo, né, as minhas versões do passado, ressignificando a minha história. Então é um processo muito bonito quando eu realmente paro e vou olhar para mim e vou olhar para dentro, para assim eu conseguir me expressar fora, né? E conseguir entender o que eu realmente quero, o que me faz bem, o que me faz mal, fazer as pazes com o meu passado, conectar com o meu feminino, conseguir me posicionar nos meus relacionamentos, sejam eles de ordem afetiva, familiar, profissionais, etc. Então, tudo isso, eu acredito que o caminho seja o autoconhecimento. E aí, dentro do autoconhecimento, é claro que eu também vou explorar a minha sexualidade. É claro que eu também vou explorar a questão do meu amor próprio, né? E eu vou conseguir olhar para tudo isso de forma amorosa, tirando essa questão de culpa e trazendo a questão da responsabilidade, né? E realmente tornando a mulher protagonista da sua vida. Porque eu acho que tem muitas mulheres que estão vivendo a vida que foi permitido a elas viver, ou que elas entregaram as rédeas da própria vida, né? O protagonismo da vida delas não está com elas, está com outras pessoas, está com o namorado, com o marido, com o pai, ou enfim, com qualquer outra pessoa que não seja ela. E isto é uma coisa que ela sente, né, o impacto, mas ela não sabe por onde começar. Ou então ela está tão habituada naquilo ali que, embora ela não esteja feliz, ela também não sabe outra forma, não consegue enxergar outra forma de sair, porque nenhuma de nós foi educada para isso. Então, através do autoconhecimento, é que eu vou conseguir primeiro identificar o que é que eu, quem eu sou, o que é que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que faz sentido para mim, o que me deixou magoado e a partir disso eu passei a expressar determinado comportamento, como que eu posso melhorar isto, como que eu posso a me amar, me respeitar e não ficar presa à questão de padrões e etc. E expressar isso de uma maneira mais segura, mais tranquila, leve. Então, para mim, eu acredito que o caminho seja, para todas as mulheres, o autoconhecimento. Que a partir disso, ela vai conseguir aplicar no que for o ponto mais crítico da vida dela, no que for o mais necessário, onde for a maior dor dessa mulher, ela vai conseguir dar a volta por cima, vai conseguir ressignificar a história dela e vai conseguir se construir, construir uma realidade que ela sempre quis, que ela vai se sentir bem, que ela vai se sentir amada, acolhida, respeitada, e ela vai fazer isso sem precisar de ninguém, porque o processo é seu, é próprio, é íntimo, é pessoal. Então, a partir do momento que eu entendo isso, o poder que eu tenho sobre mim e sobre os outros, né? A mudança nunca está nos outros, a mudança vem de mim. Então, a partir do momento que a gente trabalha esse autoconhecimento, a vida das mulheres muda. E é o que eu acho mais lindo de fazer e de acompanhar cada pupila minha. Então, realmente é o caminho que comigo deu muito certo e que eu continuo nele e que eu convido daí todas as mulheres dentro do meu trabalho. E é o que eu acredito. Ai, amiga, tão necessária essa conversa e, assim, tão importantes suas contribuições. Nossa, muito obrigada, muita gratidão mesmo por ter você aqui com a gente. As portas da Quaterna estão sempre abertas para você. Muito bem-vinda aqui sempre, tá bom? Obrigada. E obrigada a todos vocês que acompanharam
aqui esse podcast. Até a próxima. Érica, eu só tenho a agradecer as suas contribuições. É fantástico encontrar uma pessoa que tem essa clareza de raciocínio, né, sobre a nossa sexualidade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Quaterna. E como a Tara falou, tá sempre aberta a porta para você. Vamos falar que quanto mais a gente fala, menor é o tabu. E a todos que nos ouviram até então, muito obrigada e um bom momento a vocês. Espero que essa reflexão traga bons tempos para o nosso florir nesse período de Ostara. Muito obrigada, com amor, Yolanda, Thalita e Érica.